voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje falamos sobre a polêmica e importantíssima decisão que aconteceu no Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, onde presos, em determinados casos, determinadas circunstâncias, mesmo condenados em segunda instância, têm o direito de aguardar em liberdade o final do que se chama de trânsito em julgado. Pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 99642 8473, eu te convido para participar desse que é o melhor programa de debates da TV aberta de Minas. Senhores, um país que tem o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, que vota por uma margem muito pequena, um novo entendimento dessa tessitura histórica que a gente está falando aqui agora. É um país, Paulo, com decisões que a gente pode levar a sério, que tem uma segurança jurídica para esse sujeito que está lá na China querer investir aqui, sendo que de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, se muda o entendimento por completo. Sim. O STF, com essas mudanças constantes, ele realmente perde legitimidade nas suas decisões, né? Elas não tem muito tempo, por exemplo, Renan Calheiros desafiou, né, o STF e ganhou. Né? A gente tem que lembrar desse fato. Deltan Dallagnol fez isso também, na próxima quinta-feira. Tem um pensador francês, não sei se é o Guizot, que ele fala que quando a política entra nos tribunais, a justiça sai por alguma porta. Então, acho que é isso que acontece. O STF, se você pegar os votos que foram a favor da prisão em segunda instância, o conteúdo jurídico deles é muito pequeno, é estatísticas, presunções, o juiz, né, os ministros Supremo, embarcando nessa onda punitivista, achando que juiz tem que fazer política criminal, que juiz que vai combater o crime, e com isso eles começam a distorcer a lei de acordo com a opinião deles. A opinião, com certeza, todo juiz, quando vai julgar, ele leva a carga pessoal de opiniões, ideologias dele, mas ele tem que respeitar a lei. E eu acho que é isso que tá faltando. O Barroso, ele tem, para mim, o principal do voto dele, quando ele fala... De bom ou ruim, principal? Não, de princípios, que o princípio da presunção de culpa, em outros países, é na primeira instância, é na segunda instância, mas tudo bem, e a gente teria que ponderar esse princípio, mas o princípio da presunção de inocência, que está previsto, né, na Carta de Direitos do Homem e tudo, da ONU, aqui no Brasil virou uma regra. E princípio é diferente de regra. A regra não se pondera. Aqui a regra é que a presunção de inocência é até o trânsito em julgado. A regra vale ou não vale. Então o argumento dele é um sofisma. E é isso que está acontecendo. Ele distorce os argumentos, distorce a lei, porque ele acha que ele vai combater o crime colocando a prisão em segunda instância. E isso não é a função do juiz. Agora vamos lá. O Congresso, ele tenta se movimentar de alguma forma, né? Nós já tivemos parlamentos, Christopher, Rubens, Paulo, parlamentos extremamente lenientes. Esse parlamento parece que é um parlamento que quer se movimentar, então ele se coloca, um parlamento muito eleito dentro das redes sociais. Eu me lembro, telespectador da TV Horizonte, nem sei se você que nos acompanha agora também fez isso. Cobrança de deputado que estava na Comissão de Justiça, da Constituição e Justiça, dizendo assim, você está aí e até agora você não marcou presença. Eu vi isso a partir de canais que são de natureza de direita, de natureza bolsonarista, dizendo assim, olha, deputado, por que você até agora não marcou sua presença para poder dizer assim, vamos mudar a partir do Congresso esse entendimento? Christopher, Rubens, Paulo, o que os deputados querem fazer agora? Querem fazer aquilo que o ministro Toffoli sugeriu no voto dele, que haverá uma terceira instância, portanto? O que é isso que os deputados estão querendo fazer para dar essa resposta ao Supremo, Rubens, Paulo e Cristo? Bom, o ministro Toffoli, na verdade, ele deu uma direção sem dar os caminhos necessários para seguir, até porque não é natureza do Poder Judiciário. Mas uma coisa foi boa esse julgamento, levou para a casa de natureza de legislação, onde tem que fazer isso, onde tem que se fazer o debate sobre esse tema. Recentemente, o deputado Alex Manente, que é do Cidadania, de São Paulo, ele propôs na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que ia reverter, na verdade, um projeto de emenda constitucional, que ia alterar, que ia, na verdade, adicionar alguns termos no artigo 5º da Constituição Federal. No entanto, vários juristas, entre eles até juristas renomados, alguns participantes até da Suprema Corte, indicaram que esse caminho seria um caminho sem possibilidade, uma vez que o artigo 5º é uma cláusula pétrea. Hoje, pela manhã,
vi os noticiários e vi que o Alex Manente mudou o entendimento e agora quer revogar ou adicionar alguns termos no artigo 103 e 105 da Constituição Federal, ainda por PEC, mudar também o Código de Processo Penal, na tentativa de fazer com que o trânsito em julgado seja ao final da segunda instância. Aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal vai de acordo com a legislação e os acusados poderão ser presos nesse momento. Só para a gente deixar claro, né, assim, fazer uma proposta de emenda à Constituição é um trânsito. Mudar uma cláusula pétrea? Não Paulo, pode. Não pode. Totalmente. O artigo 5º são direitos e garantias fundamentais, é considerado cláusula pétrea. Então, vamos tirar isso do artigo 5º, vamos suprimir isso do artigo 5º. Dizem os constitucionalistas, os juristas, cláusula pétrea, não pode. Eu queria só comentar o que o Paulo falou aqui, quando ele fala da política dentro do poder judiciário. Eu acho que o mais grave o que aconteceu nos últimos tempos foi que, em nome do combate à corrupção, que é absolutamente necessário, instituiu-se algumas dinâmicas, uma espécie de estado de exceção, porque você fala assim, você diz assim, temos uma situação gravíssima e por conta disso nós vamos substituir os direitos, garantir os direitos de você, cidadão, você, telespectador que está aí. Não pense o telespectador que se a gente viver num país sem direitos, só o vagabundo que vai preso, eu sou um cidadão de bem, não vai acontecer nada comigo. Não é assim, não é assim. Quando a gente conversa, quando juristas falam, quando cientistas políticos falam assim, ó, importância da pessoa não poder ter que ter um processo para ser presa, para a pessoa ser considerada inocente, só poder ir para a cadeia depois, ou de trânsito de julgado ou de segunda instância. Não pensa que isso é frescura, não. Isso não é frescura, não. Isso aí é um direito e garantia para você, cidadão. E, por exemplo, o TRF-4, Tribunal Regional Federal 4, de Porto Alegre, que confirmou a sentença do ex-presidente Lula, um juiz, um desembargador, escreveu que devido à importância, escreveu textualmente, devido à importância e à urgência do combate à corrupção, alguns direitos e garantias fundamentais tinham que ser relativizados. Isso aí é muito perigoso. Sim. O que você acha disso aí, estado de exceção? exceção? Vocês dois que são cientistas políticos, vocês vão poder falar de estado de exceção melhor que eu, mas se eu não me engano é o Agamben que fala que a exceção é permanente. Sim. Sempre há uma guerra. Primeiro é a guerra às drogas, depois é a guerra à corrupção, mas sempre tem algo que é utilizado... Para o Renato Giannini Ribeiro, a guerra da corrupção no Brasil é a permanente. Você suspende o direito. O próprio de Matos Estado, são razões de Estado, né? O Estado suspendendo o direito para manter, de acordo com ele, o próprio direito. É porque o estado de exceção, quando ele entra e se justifica, fala assim, isso é só por agora, isso é provisório, mas como diz o Agamben, esse provisório vai... É sempre. Fica para sempre. Agora, é bacana trazer gente inteligente. Aí, Paulo, vou te provocar. Algumas pessoas disseram, né, assim, cronistas, cientistas políticos, de que para o mercado do direito, para a prestação de serviço do direito, fazer com que até a última instância o sujeito vai ficar em liberdade, aqueles clientes que têm mais poder aquisitivo, ou o cliente que de fato usurpou o erário, indivíduos que vão pagar causas caríssimas para se manterem em liberdade. Me lembro de ex-senador Luiz Estevão, que andava com uma mala, uma troca de roupa no carro, porque ele poderia ser preso a qualquer momento se a prisão fosse mudada, né? Luiz Estevão teve o caso do Tribunal do Trabalho de São Paulo, aquela roubalheira danada. Quando se é provocado assim, isso aí ficou bom para vocês advogados, porque agora vocês vão poder cobrar caro nos recursos. Primeiro que é uma falácia isso, falar que vai ajudar os mais ricos, porque agora entrando na estatística, a Defensoria Pública tem mais sucesso no STJ do que a advocacia privada. Isso mostra o tanto que, na primeira e segunda instância, vários direitos são atropelados dessas populações mais carentes e só o STJ, que tem uma distância do fato, uma distância daquelas paixões ali, que consegue restaurar o direito ao STJ ou ao STF. E, assim, esse argumento de que o cliente vai pagar caro para a gente continuar recorrendo e tudo. Olha, eu te falo que se for pensando no mercado, o cliente que é preso paga muito mais caro para tentar a liberdade dele do que
cliente que está solto e você vai recorrendo indefinidamente. Acho que isso é um argumento absolutamente falho, até porque a gente não pode usar isso para mudar a lei. Da capa de uma Veja, se não me engano, em 2016 e 2017, os milionários da Lava Jato, e aí era um advogado que se dispõe a tirar uma foto na capa da Veja de charuto na boca. Infelizmente. Estevão, do bairro Ipiranga. Estevão, eu acho que a gente teve um pensamento, hein, juntos. Estou falando, por exemplo, de debate, discorram sobre a cláusula pétrea, o artigo 5º da Constituição Federal e os seus incisos. A gente acabou de falar disso agora. Christopher, olha que participação bacana do Ângelo. Sou Ângelo. Ângelo, da próxima vez, escreve pra gente de onde você fala. Fica interessante. E serei breve. A mudança do Supremo traz um respiro em meio a um governo miliciano e fascista. Qualquer ser minimamente alfabetizado entende que a liberdade de Lula é um ato coerente e dignificante. Um ex-presidente estar preso por um PowerPoint mentiroso é uma empáfia. Gostei muito da maneira como o convidado Paulo Crossara se coloca. Ele defende um ponto de vista claro e distinto e se comunica muito bem. Que alegria ver bons comunicadores da TV Aberta de Minas. Ângelo, obrigado. Escreve pra gente rapidinho, só pra gente falar de onde você é. Christopher, é de fato um respiro em meio a esse governo que o Ângelo chama de miliciano e fascista? Bom, na verdade, eu vou ter que discordar, né, do Ângelo, dizendo o seguinte, que as decisões do STF e de nenhuma instância jurídica, diferentemente do que ele está falando, não podem ser pautadas na política, embora isso tenha acontecido em muitos casos recentes. Na verdade, não há respiro, há uma mudança no entendimento, foi uma mudança assim, com poucos votos favoráveis, né? Ainda há um equilíbrio muito grande entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o que nós temos que sempre torcer é para que não haja diminuição nos nossos direitos. Há pouco a gente falava sobre as exceções que poderiam ser construídas a partir desse entendimento, e eu chamo a atenção para algo que me assusta bastante, que foi o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do Democratas, falar sobre uma constituinte, que, a meu ver, é um erro gravíssimo. Tudo pode sair de uma constituinte, inclusive um processo de retirada de direitos profundo, né? Ainda mais agora com um Congresso tão conservador, tão cheio de rusgas, né, entre as bancadas. Eu acho que nós temos que defender, indiferentemente das posições políticas, indiferentemente do governo de turno, nós temos que sempre prezar pela democracia. Eu acho que ficou bem claro, assim, se estava com dúvida, ficou bem claro. Agora eu quero voltar nesse ponto. Por que a decisão polêmica do senador Alcolumbre de propor uma nova Constituição ela é tão difícil nesse ponto? Vamos para um breve intervalo. Fica com a gente, até daqui a pouco.